Olá, estamos aqui mais uma vez para bater um papo com um convidado muito especial. Eu tenho que falar que ele é muito especial porque ele é mesmo, mas a gente fala isso para todo mundo, não é, Galvão? Galvão, Galvão, você está aí? Dá um salve aqui para todo mundo. Opa, salve pessoal, tudo certo? Eu acho que o Anderson conseguiu resumir bem o clima, né? É um convidado muito especial, mas a gente fala que é muito especial para todo mundo. A gente fala que é muito especial para todo mundo, mas esse é mesmo, esse é de verdade. Mas esse é de verdade. O nosso convidado, a pessoa que nos deu a honra de conceder para a gente essa entrevista, esse bate-papo, que a gente espera fazer em 1 hora, né? A gente não sabe que rumo essa conversa vai tomar. De repente a gente viaja na maionese e dura muito mais. Se isso mais de 1 hora. Se isso acontecer, a gente vai dividir esse programa em mais de um pedaço. Mas enfim, eu espero que todos vocês apreciem, porque o nosso convidado é o Marcos Vinícius Mazzoni. O Mazzoni eu confesso que eu não conheço o Mazzoni há tanto tempo, como o Galvão. O Galvão conhece o Mazzoni há muito mais tempo que eu. Mas eu tive a oportunidade de conversar com o Mazzoni recentemente, através da Conflos, no evento que a gente organizou. E o Mazzoni ministrou uma palestra que foi uma das melhores palestras, né? Eu tive o prazer de assistir a palestra do Mazzoni inteira, que eu fiquei ali transmitindo. O Galvão sabe, a gente transmitiu quase 45 horas de palestras e tal, e a gente não consegue assistir todas, mas eu tive a felicidade de assistir essa palestra do Mazzoni, que eu vou repetir o nome. Como construir cidades inteligentes através do software livre. A gente não vai falar sobre essa palestra somente, ele vai acabar tocando nesse assunto em algum momento, mas enfim, vamos lá. Para quem não conhece o Mazzoni, eu vou fazer um pequeno resumo aqui. O Mazzoni, ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em Tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Mazzoni passou por empresas como Celepar, Procergs, Serpro. Enfim, o cara tem uma bagagem fantástica sobre esse cenário que a gente gosta tanto de falar, e fizemos até um evento sobre isso, que é a Conflos, né? Então, Mazzoni, agora o Galvão já deu o seu salve, e agora dá o seu salve aí para todo mundo ver você. Olha, quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, é um prazer a gente poder conversar, né? É conversando que a gente aprende, e eu quero complementar essa ideia de vocês, de que, chamando de especial e dizendo que especial são todos, né? Porque, na verdade, todos são especiais, né? Então, é isso que é legal, eu acho que isso do movimento software livre, cada um tem a sua contribuição, ela que faz o movimento. Portanto, nenhum de nós estaríamos podendo falar sobre isso se não fôssemos todos nós. Então, que legal, né, que vocês têm essa visão de que todo mundo é especial. Prazer estar aqui com vocês. Legal, Mazzoni. Mazzoni, a gente sempre gosta de começar pelo começo, né? Então, eu gostaria de ouvir de você, quando foi que você ouviu pela primeira vez... Primeiro, com quantos anos você está, Mazzoni? Quantos anos de estrada? Eu tenho 59 anos, faço no final do ano agora 60. Um jovem. Quando você ouviu falar pela primeira vez em software livre? Bom, na verdade, assim, eu sou um telefônico, né? Um ex-telefônico. Então, no mundo das telecomunicações, a gente tinha um conjunto de normas técnicas, que a gente chamava na época de CC&TT, que criavam os padrões para os diferentes equipamentos de diferentes fornecedores conversar entre si. Então, quando eu fiz, por exemplo, o projeto da Central Matriz Porto Alegre, eu fiz o projeto da Central Caxias do Sul, que é uma central trânsito, Tandem, eu não precisava me preocupar com o fato dessas duas centrais, por exemplo, ter uma marca, e a central de comutação internacional no Rio de Janeiro ter outra marca. E nem qual era a marca de origem da central que eu iria fazer uma ligação. Então, essa quantidade de padrões, quando eu fui para a informática, eu tive o primeiro contato com um negócio chamado padrões abertos, né? Então, a gente fez um movimento, na época eu era diretor da Procempa, do município de Porto Alegre, e a gente começou a fazer aquelas migrações todas do mainframe para plataformas
menores, né, plataformas baixas, como a gente chamava na época, e a gente começou a ver, pô, mas se eu boto um banco de dados, eu tenho que ter o meu sistema operacional, era muito, muito diferente, né? Então a gente entrou naquele movimento dos padrões, né, dos padrões abertos. O movimento não deu muito certo. Para quem é novo na área de tecnologia, seria, por exemplo, hoje o Banco SQL Server, né, os bancos SQL, os padrões SQL, né, ANSI SQL, são ainda oriundos disso, mas só para ter uma ideia, a gente tinha um padrão OSI de transmissão, e o que valeu foi a Ethernet, né? Felizmente a Ethernet virou um padrão de mercado, mas aí surge, né, quando eu vou trabalhar na prefeitura de Porto Alegre, surge alguns comentários sobre essa questão do software livre, e aí eu vou para o governo do estado, eu vou assumir a Procergs lá em 2003. Uma situação muito, muito terrível para nós todos, porque nós tínhamos gerido a administração de Porto Alegre e tínhamos conseguido, quem conhece Porto Alegre sabe o que eu vou dizer, tem uma obra chamada Terceira Perimetral, a gente conseguiu que o Banco Mundial nos desse uma parte do financiamento, a gente modernizou muito Porto Alegre. E aí nós chegamos a ser a segunda cidade no mundo, só atrás de Barcelona, de maior informatização municipal. E para a época, né, claro que se a gente olhar hoje, não tem esse impacto, mas para a época era isso, por exemplo, 50 quilômetros de fibras óticas, foi um projeto, eu tive em Copenhague para copiar o projeto de Copenhague, eu como telefônico fiz os projetos da rede, né, não era em Ethernet, né, era em ATM que a gente fazia, então nossa rede era 1.2 GB, nós achávamos que estava muito bem. Quando a gente vai para o governo do estado, o que acontece é que, bom, nós fizemos um upgrade, aquela administração fez um upgrade, né? Então eu, que era da Procempa, virei Procergs, o secretário da Fazenda do município vira secretário da Fazenda do Estado, então todo mundo fez um upgrade, todo mundo me olhava e dizia, bom, mas nós queremos agora aquela mesma informatização que a gente tem em Porto Alegre, e para vocês terem uma ideia, o número de equipamentos que tinha no estado do Rio Grande do Sul era parecido com o número de equipamentos que tinha no município de Porto Alegre. Então era impossível atender tudo aquilo. E aí nós começamos a tentar ver fóruns, como é que a gente podia conseguir financiamentos externos e tal, como é que a gente podia cooperar mais entre si. Eu comecei a ir um pouco para o Rio de Janeiro, que nós tínhamos companheiros lá na gestão do Rio de Janeiro, que a gente pudesse trocar informações. E aí tinha um amigo meu, pessoal, que ele, toda vez que eu ia ao Rio de Janeiro, ele me convidava para tomar um chopp, né, chamado Djalma Valois. E ele dizia, mas olha, eu tenho a solução para vocês não precisam comprar licença para fazer tudo que vocês têm que fazer. Eu, na verdade, optei muitas vezes em tomar chopp e deixar o Djalma falar. Até um dia que eu acho que eu devo ter tomado chopp demais e acabei concordando com o Djalma. Então tá bom, Djalma, vou te levar para Porto Alegre, tu vai fazer um seminário com os meus funcionários lá da Procergs e nós vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí começou, aí a gente entrou de cabeça no processo de software livre, de software de código aberto, eu passei a fazer parte das comunidades, na época a gente discutia as interfaces, então eu fazia parte da comunidade GNOME, a gente tinha um sistema operacional Linux baseado assim, em algumas soluções bastante duras, não era como é hoje, mas nós tínhamos um provedor no Rio Grande do Sul chamado VRS, que a gente botou todo ele em software livre, então começamos ali a nos engajar efetivamente, né? E foi um primeiro susto, mas uma grande alegria, porque é isso, a gente começou a conhecer as pessoas, conhecer as soluções, e aí é empolgante, né? Aí realmente, daí para diante, eu não saí mais desse mundo do software livre, apesar de gerir empresas grandes, como no caso o Serpo. Eu falei aqui no começo do nosso bate-papo que você passou por algumas empresas aí, citei, né? Porém, eu não falei o que você foi lá, e você também acabou não falando, mas você foi presidente da Procergs, não é isso? Isso, eu fui presidente da Procergs, eu fui diretor-presidente da Celepar no Paraná, né, que foi uma experiência muito interessante também, e fui diretor-presidente do Serpo, né, então são grandes empresas de TI públicas, né, e na Procempa eu fui diretor técnico, exatamente pela minha experiência com a área de telecomunicações, eu sou considerado aquela turma muito mais da infra do que do software, né? Então, fui aprendendo a questão de software ao longo desse processo. Você contou aí do seu encontro com o Djalma, né?
quando foi que você ouviu falar pela primeira vez em software livre, que foi aí num dos tragos aí de chopps, né? E foi amor à primeira vista? Quando você ouviu falar de software livre pela primeira vez, foi assim, putz, é isso aí. Ou você foi se apaixonando pela coisa com o tempo, até o software livre realmente entrar nas veias e você, enfim, você entendeu aí a pergunta, né? Não dá para dizer que foi amor à primeira vista, né? Eu tinha a minha estação de trabalho, o Djalma chegou lá e disse, Amazon, então tu vai ser o cara do software livre, tu não pode ter essa porcaria, né? Aí desse sistema operacional e tal. Então vamos botar um aqui maravilhoso, botou na minha máquina um negócio chamado Slacker, né? Que eu não conseguia imprimir nada, porque tinha que montar a impressora, tinha que montar o disco, tinha que montar... Eu não sabia fazer essas coisas, então eu apanhei muito no início, até começar a aprender, e não só eu aprender, mas também os softwares começarem a ser mais maleáveis, serem, né, de melhor qualidade, porque também o software livre começa naquele momento uma coisa muito assim, olha, isso aqui é para quem entende, isso aqui ele é tão melhor que isso aqui é para quem entende, só que esquece que o usuário, né, não entende e não tem necessidade de entender. Então, por isso que a gente apanhou muito também no início, né? A gente não queria ter muitas facilidades, o pessoal dizia, não, mas isso aqui não tem o mesmo tipo de janelamento que nem tem lá o da Microsoft. Aí o pessoal do software livre dizia, mas da Microsoft é uma porcaria, o nosso é muito bom, só que o nosso muito bom era muito duro, né? Para quem era leigo não sabia mexer. Então, esse início foi sofrido, mas a gente foi conseguindo, aprendendo, né? E se apaixonando efetivamente, né? Porque aí tu sai do sentimento inicial que nós entramos no software livre, foi muito em cima da sua gratuidade, né? Muito em cima da sua gratuidade e dessa não prisão a algumas marcas, alguns fornecedores. Mas quando a gente começa a aprender que isso é o menos importante, né? Que o mais importante é a questão da cooperação, da liberdade, né? do poder usar para as diferentes coisas, das 4 liberdades fundamentais do software livre, né? Então, a gente vai aprendendo isso e aí sim, aí a gente vai se apaixonando. Aí tu deixa de ser um usuário de sistemas que tu imagina ser mais barato, mais barato, mas não é esse a grande questão, né? Mas tu passas a entender o que é o conhecimento coletivo, o conhecimento compartilhado, se apoiar nos ombros dos outros, né? Aí é apaixonante. Eu sempre gosto de falar com pessoas que têm diferentes pontos de vistas, né? E a gente fala com muitas pessoas de software livre. E quando a gente pergunta para a pessoa o que é software livre, cada um fala a mesma coisa, né? Porém de formas diferentes. E tem aquele cara que fala de um jeito um pouco mais filosófico, aquele que fala de um jeito um pouco mais técnico. Mas eu queria ouvir de você o que é, na sua concepção, na essência, né? O que é realmente software livre e que, a partir daí, você já começa a falar um pouco também de como que você encara o software livre nesse processo todo que a gente está vivendo de transformação digital, onde todo mundo agora fala sobre internet das coisas, inteligência artificial, big data, machine learning, e eu gostaria que você também entrasse um pouco no que você falou na Confluosk sobre cidades inteligentes, que está dentro disso aí, disso tudo, né? O software livre, ele, claro, ele vai ganhar uma interpretação de cada um de forma diferenciada, até pelo seu contato, pelo que ele pretende com o software livre, né? Como ele pretende a utilização do software livre. Então, é natural que as pessoas tenham interpretações diferenciadas e a gente tem que entender isso. Tem o usuário do software livre também, que não é um desenvolvedor. Mas para quem trabalha com software livre no dia a dia, eu tenho certeza que a questão filosófica do software livre, ela tem uma interferência fantástica na questão tecnológica do software livre. Por que eu digo isso? A questão filosófica é a questão do compartilhamento, né? Da essência de a gente poder trabalhar de forma conjunta. Então, para se trabalhar de forma conjunta, eu tenho que ter a possibilidade de todo mundo ter acesso ao top das ferramentas,
Porque a gente já tentou, quando fui da Prefeitura de Porto Alegre, a gente tentou desenvolver sistemas de forma cooperada com outras cidades para acelerar o processo, só que aí quem define qual é a ferramenta, quem define qual é o sistema operacional e obriga os demais a comprarem aquilo, né? Então, esse momento do debate filosófico da cooperação, ele vai interferir na questão tecnológica, né? Ele vai ser importante na questão tecnológica. O fato de se apoiar nos outros, porque muitas vezes tem projetos em software livre que não funcionaram ao longo da história, porque as pessoas acharam que a questão software livre era o código. A questão software livre não é o código, é a rede de cooperação. Então, se alguma coisa eu peguei e não está bem como eu queria, eu vou lá e arrumo aquilo que o outro fez, em vez de fazer um novo. Quantos projetos de software livre replicado vocês conhecem no mundo que deram em fracasso, né? Porque replicaram. Não há necessidade disso. Eu posso cooperar, eu posso entrar e escrever o texto junto, né? Então, e isso acelera e vai ter a ver com a nossa situação do momento, né? Porque aí eu consigo, se cada um escreve um pedacinho, eu consigo ser muito mais rápido no desenvolvimento. Quantas vezes a gente viu sistemas operacionais assim muito sofisticados, né? Eu me lembro de um lá da IBM, um negócio chamado S2, que era tão sofisticado que não cabia nas máquinas na época, né? O pessoal depois diz que a IBM fracassou porque tentou comparar o S2 com o Windows, e o S2 era muito mais de rede, né? Muito, na época a Microsoft tinha um produto chamado NT, né? Que era para rede, do que para desktop, mas era tão sofisticado que para ter uma versão nova daquele negócio, a IBM levava 2 anos, 3 anos, né? Então imagina corrigir um defeito disso, imagina corrigir uma falha de segurança, né, de um produto desse, o tempo que leva, né? A própria Microsoft quantas vezes fracassou no lançamento de uma nova versão, né? Nós vimos versões que foram trabalhadas durante anos, trabalhadas e com bons técnicos, ninguém está dizendo que os profissionais são ruins, mas eles trabalharam, e levaram muito tempo, e o tempo tem muito a ver com a utilidade do produto, porque não adianta um excelente produto que chega depois da minha necessidade, eu preciso do produto no tempo, né, da minha necessidade. Então, o mundo do software livre, com esta cooperação, com essa ideia, ele acelera esses processos todos. Além do que, como eu tenho acesso aos códigos, e aí é outra característica filosófica do software livre, me permite a adequação. Então, quando a gente vai falar hoje de cidades inteligentes, né, do mundo da nuvem, eu tenho a possibilidade, até de uma gestão de um automóvel, eu tenho a possibilidade de não precisar máquinas enormes para fazer coisas pequenas. Eu posso ter máquinas pequenas, né, para coisas pequenas. Então, eu adapto o software, eu diminuo o tamanho do software, como o Linus Torvalds fez, né? Ele queria brincar, né? Então ele tirou as partes de administração de impressora, de administração de mouse, ele foi tirando essas coisas para a máquina dele funcionar melhor, né? Então, isso a gente consegue fazer, e aí eu posso ter elementos nessas tecnologias muito mais baratas. Então, em vez de colocar, por exemplo, para gerir um sistema de controle ambiental, eu posso colocar algumas pequenos processadores de $10, né? Processadores muito baratos, porque eu vou poder adaptar o sistema operacional para aquela máquina. Então, eu tenho, além de mais velocidade, eu tenho mais adaptabilidade em função dessa possibilidade de acesso aos códigos, eu adequo à necessidade real. Então, quando eu estou colocando hoje que nós estamos migrando de um mundo de nuvem, que era um mundo de nuvem por virtualização de máquina, para um mundo de nuvem de processo, é claro que eu posso fazer isso muito mais rapidamente se eu tenho essa adaptabilidade dos produtos no mundo do software proprietário. Isso não aconteceu ainda. Isso já acontece, já tem empresas importantes no mundo, né? Acho que não há problema a gente dizer, a Google, né, lança sua nuvem por processo, né? E lança sua nuvem por processo, por quê? Porque ela usava o OpenStack, porque ela usava o OpenShift. Então, ela conseguiu fazer as adaptabilidades que os outros proprietários não conseguiram fazer, né? Então, é essa possibilidade. Os sistemas, por exemplo, de gestão de inteligência por software, chamados SDN da vida,
isso no mundo do software livre é muito veloz. No mundo do software proprietário, não se chegou ao nível de uma gestão de rede que hoje a Google tem no mundo. E eu estou falando até de outros que se utilizam de ferramentas poderosas, importantes também. Então, essa filosofia vai intervir, sem dúvida nenhuma, na capacidade tecnológica, na qualidade dos produtos e até mesmo na solução final. Nessa questão das cidades inteligentes, nós temos que pensar assim, se nós queremos uma cidade inteligente para as pessoas e não para a gestão, eu não estou falando de só fiscalização, estou falando de serviços. Então, se eu estou falando de serviços, eu tenho que misturar a nuvem com aplicações baixas, que a gente chama isso de fog. Então, se eu vou lidar com fog, as aplicações baixas vão estar com equipamentos muito simples, né, que vão fazer o controle ambiental, que vão fazer o controle do deslocamento de veículos para achar vagas de estacionamento. Então, sem dúvida nenhuma, é isso que eu falei muito na palestra também, né? Sem dúvida nenhuma, a gente consegue ter soluções muito mais eficientes, muito melhores para as pessoas, porque nós não queremos vigiar as pessoas, nós queremos softwares que atendam às pessoas, muito mais adaptável ao tamanho do hardware que eu vou estar disponível e muito veloz na sua solução. Eu consigo migrar de uma nuvem de virtualização para uma nuvem de pacote de uma hora para outra, graças a essa facilidade que o mundo do software livre me proporciona, coisa que no mundo do software proprietário a gente não tem, né? Isso com certeza não se tem. Excelente. Você esteve aí trabalhando bem perto do governo, né? Do setor público. Como que você enxerga o software livre inserido num projeto de país? Dá para fazer um projeto de país com esse conceito do software livre? Tudo isso que você acabou de falar, né, passando pelo desenvolvimento pessoal e também pelo desenvolvimento corporativo? Olha, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho, inclusive, que tem que ser feito. E aí, nós estamos falando de países, por exemplo, com diferenças ideológicas enormes fizeram, né? Não é à toa que a Espanha fez um projeto importante, muito mais nos seus governos regionais do que no seu governo central, mas fez projetos importantes, regiões muito pobres da Espanha, porque a Espanha não é só a Catalunha, né? Não é só o País Basco, também tem Andaluzia, também, né, tem Extremadura, que são lugares mais pobres, né, que eles consideram muito pobres. Talvez a gente aqui não classificaria desse jeito, mas ali eles tiveram, por exemplo, levar a internet e levar software para todas as escolas dessas duas regiões, Andaluzia e ali a Extremadura, eles tiveram fazer um projeto gigantesco de software livre. E, evidentemente, quando começa a entrar nesse mundo do software livre, acaba se apaixonando, e o projeto deles foi muito, muito além disso, né? A Alemanha também fez um projeto. Por quê? A Alemanha começa numa concepção que não era uma concepção de ideologia mais libertária e tal. Não, era de proteção. Eles não queriam ser dependentes das soluções de software que eram, da maioria, ligadas a um mundo que se contrapôs, inclusive militarmente, a eles, né? Então, eles não queriam ter as suas máquinas militares controladas, por exemplo, pelos Estados Unidos. Então, eles também fizeram ali um projeto importante na Alemanha. Não é à toa que a gente implementa, por exemplo, soluções como o Expresso, né, que são copiadas das informatizações que as cidades alemãs fizeram, né, como Munique. O Expresso tem origem na cidade de Munique, que se cria uma comunidade através da comunidade eGrupper, se cria a comunidade que gera o Expresso, e a gente participa ativamente disso. Então, são projetos que valorizam a questão do conhecimento, né? Valorizam como eu aprendo nas minhas universidades, como é que eu vou ensinar, então, o meu povo a conhecer aquilo, porque, veja bem, um banco de dados relacional é um negócio que, quando eu estudei, tu é muito jovem, tu não vai ter essa mesma percepção que eu, mas quando eu estudei no ensino primário, na minha época, hoje é fundamental, mas no ensino primário, me ensinaram um negócio chamado teoria dos conjuntos, e a gente achava aquilo ridículo.
O que nós íamos usar aquele negócio, isso pertence, isso não pertence? Eu quero saber a matemática tradicional. Bom, banco de dados relacional nada mais é do que teoria dos conjuntos. Alguém privatiza isso, né? Se apropria disso e nos vende produtos que fazem a teoria dos conjuntos. Então, se eu consigo, no mundo do conhecimento universal, que deveriam representar todas as universidades, mostrar que aquela teoria dos conjuntos ela tem uma utilidade prática através de um software chamado banco de dados, e eu abro a possibilidade das pessoas conhecerem isso, eu estou expandindo o conhecimento universal, né? Estou fazendo com que o país evolua em termos de conhecimento. Eu vou te dar um exemplo que nós somos exemplos mundiais disso, apesar de todo o marketing norte-americano contra essa ideia, mas a aviação, nós somos um exemplo mundial, né? Porque muitos vão dizer, não, mas é doido, o Santos Dumont não foi o primeiro a voar de avião. Os irmãos Wright voaram 3 anos antes. É verdade, mas para os irmãos Wright voar 3 anos antes, eles precisavam, e eles queriam ter uma patente para vender. Eles não queriam ter um produto aberto. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram tudo que existia e tentaram criar algum elemento que eles pudessem fechar. Esse elemento que eles pudessem fechar foi o elemento de fazer curva nos fly. Os flies, para fazer suas curvas, eles torciam as asas. Era assim que o fly fazia a curva. Imagina um avião hoje de 300 lugares torcendo asa para fazer curva. Seria praticamente impossível. Os flies voavam muito bem, para 2 pessoas, no máximo 3 pessoas, voavam muito bem. Ah, mas o pessoal diz que não era legal porque ele era catapultado. Bom, mas era um problema tecnológico dos motores, mesmo norte-americanos, que eram muito mais fracos que os franceses. O Santos Dumont não estava nem aí para esse negócio do mais pesado, né? O negócio dele era mais leve que o ar, eram os balões, né? Ele tinha feito coisas maravilhosas, como ele fez aquele voo, né, com o número 9, que ele ganhou um prêmio muito grande, e ele pegou e deu 40% do prêmio que ele ganhou para todas as pessoas que trabalhavam para ele distribuiu, e os outros 60%, ele, em vez de embolsar, ele foi nas casas de penhora em Paris e comprou todas as ferramentas de trabalho que estavam penhoradas e devolveu para as pessoas. Então, o Santos Dumont era realmente a figura da época, né? O governo francês, que não queria pagar a patente para o governo norte-americano, chamou aquele brasileirinho doido e disse para ele, não, tu vai fazer o tal do mais pesado que o ar, voar, né, de forma sustentável, porque já existiam planadores, né? O que ele fez? Ele pegou o balão dele, número 14, e te pendurou um troço atrás, né, um anexo, por isso que é 14 bis, né, bis em francês é anexo. Ele te pendurou aquele negócio atrás com tudo que já existia de tecnologia. O Santos Dumont misturou as tecnologias. Como é que o Santos Dumont vai fazer as curvas? Como os planadores faziam, que é uma tecnologia que vem da náutica, chamado ailerons. Então ele mistura aquilo. Para sustentação era o normal, como todo mundo fazia, Pitot, Venturi, todas as tecnologias disponíveis na época, usa inclusive roda, né? tudo que existia. Quando ele é chamado para fazer a patente do seu avião, o que o Santos Dumont resolve fazer? Ele morava naquela avenida principal em Paris, chamada Champs-Élysées. Hoje, até eu sempre brinco, quem for a Champs-Élysées pode ir descendo a Champs-Élysées em direção aos Campos Elíseos, lá em direção ao Louvre, e vai encontrar uma loja gigantesca à sua direita, chamada Louis Vuitton. Não entre, é caríssimo, aquilo, qualquer coisinha ali vai acabar com o teu passeio. Atravessa o outro lado da rua, tem uma plaquinha assim, aqui morou o pai da aviação. Se pegar pelo aquele mesmo lado da rua, do outro lado tinha o Clube de Aviação de Paris. O Santos Dumont, quando ele foi pressionado, ele disse, olha, eu sou brasileiro, não cobrei nada para fazer esse negócio, não estou nem aí para isso aí, acho que é um empreendimento legal, mas não vou cobrar do mundo essa minha invenção. Ele escreveu nas revistas técnicas, na revista técnica do Clube de Paris, todas as especificações do Demoiselle, porque ele já tinha feito o upgrade para o Demoiselle. Escreveu todas as especificações do Demoiselle e escreveu embaixo, é possível copiar, é possível alterar, não é possível patentear. Esse é um bem que eu deixo à humanidade, né? Então, a tecnologia que nós vamos hoje é Santos Dumont. A tecnologia que nós vamos hoje é aberta, né? Então, e por isso que ela evoluiu tão rapidamente. Talvez por uma direção que não era muito o que ele queria, mas isso é um pouco também de fantasia, porque, na verdade, ele tinha um problema sério
né, ele sofria de esclerose múltipla e com 30 e poucos anos ele foi proibido de voar. Então, aí ele entra em depressão. Não é muito porque o avião foi usado e tal. Mas é uma experiência fantástica. A mesma coisa valia aqui para o nosso centro de tecnologia aeroespacial, foi daí que saiu a Embraer, né? Então, se um país tem um projeto para si, ele tem que pensar na questão do software livre, né? Bom, mas aí tu vai me perguntar, mas por que não é todo mundo que pensa assim num país? Bom, porque realmente o software livre tem um negócio que é muito complicado, que é muito difícil para o software livre, que não existe verba de marketing para software livre. Então, o pessoal não leva ninguém para passar uma semana em São Francisco, o pessoal não vai para Seattle, o pessoal... tem essa parte mais chata. Então, tu tem que acreditar mesmo, tu tem que querer que esse negócio funcione, né? Porque senão tu vai cair nas simpatias e nas alegrias, né, do mundo comercial e vai esquecer da questão tecnológica, especialmente da questão de evolução do teu país, né? Que eu acho que esse é o grande elemento. Para mim, eu que fui coordenador no governo federal por praticamente 8 anos do Comitê de Implementação do Software Livre, o que eu mais fazia era isso, era divulgar e pedir que todo mundo se utilizasse o máximo possível do software livre. Vou te dar mais um exemplo dessa questão. Quando o presidente Lula me chamou, junto com o diretor-geral da Polícia Federal, de uma viagem que ele retornou da Europa, ele chamou para dizer o seguinte: olha, a partir do ano que vem, nós teremos que ter visto na Europa, né? Porque nosso passaporte é muito fraco e nós temos uma característica pessoal maravilhosa. Nós podemos ter qualquer cara com qualquer nome, nós podemos ter uma cara de alemão com um nome afrodescendente ou vice-versa. Então, nossos passaportes eram muito visados, né, para os falsificadores internacionais e tal, né, para o tráfico e tal. O que a gente fez na época? Nós tínhamos 1 ano para fazer todo um projeto que já tinha sido tentado em vários governos, e não tinha dado certo, porque entra as questões econômicas, a disputa das licitações e tal. O que eu fiz foi simplesmente pegar o passaporte português e copiar. Nosso passaporte é uma cópia descarada do passaporte português. Então, melhorado, claro. Quem copia, melhora, né? Os chineses já estão aí para mostrar isso. Então, isso te dá velocidade, te dá autonomia, te dá capacidade de atender demandas. Eu acho que se alguém quer fazer política com a área de tecnologia para o desenvolvimento do país, não tem como fugir da questão do software livre. Galvão, a gente achava que ia ser uma pequena entrevista, o cara está dando uma aula para a gente aqui, Galvão. Você tomou nota de tudo aí, Galvão? Que nota, rapaz, eu tô aqui bobo, eu tô aqui me sentindo um aluno em uma sala de aula, cara. Mas olha, eu não quis te atrapalhar porque realmente está sendo uma aula. Você estava falando aí dos cases, né? Falou da Espanha, falou da Alemanha, falou do Expresso, o sistema de e-mail, né? De correio, que é usado pelo SERPRO. Eu não sei como é que está isso agora. Eu não sei se está sendo usado. Eu acho que o Google passou a oferecer serviços para o SERPRO. Não sei se você tem informação sobre isso, mas a gente deve até conversar com alguma outra... A gente vai trazer algum outro convidado para falar sobre um pouco sobre isso. Mas, enfim, você falou... A gente está falando de país, projeto de país, você falou de case, Espanha, falou da Alemanha, aí você falou da Alemanha e eu lembrei do 7-1, né? Se fosse um jogo, a gente estaria perdendo, ganhando, empatado, enquanto em software livre? Seria 7-1, 7-2, 7-0, dentro desse contexto todo aí? Software livre no país. Eu acho assim que, se por um lado a gente perdeu muito espaço, o SERPRO não usa mais o Expresso, né? Parou de usar o Expresso. Certo. Usa uma outra ferramenta que não é do Google, é uma ferramenta que tem origem no software livre, mas usa uma versão distribuída por uma empresa norte-americana. Então, não é a mesma versão que tem aberta, mas ela tem uma versão aberta. O que a gente perdeu, né, nesses espaços, eu acho que, por outro lado, a gente tem ganho em vários setores da iniciativa privada, né? Os bancos, eles são muito fortes hoje em dia na utilização do software livre, né? Só vê os novos contratos aí de Red Hat, de SUSE, que estão muito fortes na área bancária. Porque tem um elemento muito importante, né, que é a interoperabilidade, né? Hoje
nosso sistema bancário, ele sempre ganhou interoperabilidade devido ao sistema brasileiro de pagamentos, né? Só que hoje, com esses bancos digitais, o sistema brasileiro de pagamentos ele não consegue alcançar tudo isso. Então, tu tem o Banco Inter, tu tem o Banco... tem muitos bancos novos aí. Então, para se ter mais flexibilidade e interoperabilidade, eu poder entrar com um banco novo sem passar por todas as regras do sistema brasileiro de pagamentos, o uso de tecnologias abertas é fundamental, porque aí eu vou estar me comunicando de forma muito mais rápida e através de padrões abertos. Então, o setor bancário evolui pesadamente no uso do mundo do software livre, né? Os próprios grandes fornecedores, eles se utilizam de ferramentas cada vez mais importantes de software livre. Nós estamos falando aqui pela plataforma da Google, né? Por mesmo que a Google não seja uma empresa que faça distribuição de software livre, ela usa intensamente software livre, né? Eu sei que vocês, inclusive, sofreram, às vezes, algumas críticas no Confloss por usar a ferramenta da Google, mas a Google usa pesadamente software livre. A rede, a nuvem da Google é baseada, né, em OpenStack, em OpenShift, e o SDN da Google, mundialmente conhecido. Eu fiz projeto para copiar o SDN da Google dentro do CERPO, junto com a Universidade Federal do Pará, porque realmente eles conseguem fazer uma gestão da plataforma toda de internet através de software. Isso, para você ter uma ideia, voltando aos nossos projetos, né, é fundamental. Se eu quero ter um controle da rede bancária, eu tenho que decidir velocidade de câmeras por situações que vão ser ou situação de risco, ou situação de vigilância, alguma coisa vai decidir onde é que eu boto mais a banda. Eu não vou botar a banda máxima para todo mundo, eu vou administrar essa banda. Eu tenho momentos de tráfego mais intensos em algum lugar, que eu vou gerir esses momentos de tráfego. Eu passei 9 anos no SERPRO, nós tínhamos momentos de tráfego na entrega das declarações do imposto de renda que nós não tínhamos em situação normal. Em compensação, nas situações do dia a dia, era a questão dos portos, né? Então, entrada e saída de navios, a entrada e saída de mercadorias do país, pelo Siscomex. Então, eu precisava administrar, e a gente não tinha muito essas ferramentas de administração. Hoje, essa ferramenta de administração, o software livre, é a mais importante que tem no mundo, e o grande exemplo de utilização é a própria Google, porque precisa resiliência, né? Às vezes as pessoas não entendem a diferença de nuvem e de internet, né? A nuvem não tem resiliência, a internet não precisa de resiliência, a nuvem, ela precisa de resiliência. Não interessa se cai ou não cai. Para o usuário final, não pode mostrar que caiu, né? Mesmo que caia, e cai. É diferente a lógica, isso depois dos atentados das Torres Gêmeas, é que começa a mudar esse pensamento, né? Antigamente, se apostava, e eu digo antigamente também com uma certa ironia, né? Porque muitos ainda fazem isso, mas se apostava em sala-cofre, né? Porque eu dizia, não, só que se cair em 7 dias eu estou no ar. Agora vocês imaginam um caso como o SERPRO, ficar 7 dias fora do ar, não entra e sai navio, ninguém compra carro, ninguém tira carteira de motorista, o país não arrecada, não há condições de despesa, não paga folha de pagamento. A instantaneidade numa empresa como essa gera o que a gente chama de blackout de Estado, se ela ficar na mão de uma solução como essa. Então, as nuvens colocaram a possibilidade de que eu ter vários sites e um site caiu, azar, ninguém vai saber que caiu. Eu consegui migrar todo aquele tráfego para outro lugar. Então, essas capacidades todas avançou muito no mundo do software livre. Então, se a gente tem alguns recuos, a gente também tem avanços. Eu costumo dizer assim que o processo civilizatório, ele é um processo em forma de elipse, né? Às vezes eu tenho a sensação que eu estou recuando, mas eu não estou recuando, eu já troquei de nível, né? Eu já tive outras experiências. Eu duvido que alguém vai voltar atrás na questão do imposto de renda, como a gente fez, porque antigamente a gente fazia quase que um software pirata para os nossos contribuintes, né? Agora eu distribuo um software que é livre, eu posso distribuir. Antes eu distribuía um produto que eu não podia distribuir. Imagina, são 28 milhões de pessoas que fazem as suas declarações, 70 milhões ao todo para aquelas pessoas que não têm declaração a
fazer em termos financeiros, mas que fazem declaração, né? São as declarações dos isentos. Então, isso não tem como voltar atrás, porque é muito caro fazer como era antes. Então, por mais que as coisas andem para trás, assim, que dá aquela sensação que andou para trás, mas eu não andei para trás, eu subi um pouquinho de nível, estou subindo de nível, é em espiral, né? E a gente vai aprendendo. O processo civilizatório é assim, né? Então, eu tenho para te dizer assim, eu não acho que a gente está perdendo de 7-1, acho que a gente recuou em alguns lugares, mas a gente avançou em outros, e também vamos aprendendo também por que se recuamos em algumas coisas, talvez a gente tenha feito alguma coisa errada, né? Talvez a gente não tenha acertado a mão em alguma coisa, não tenha explicado direito, a gente tenha buscado mais uma linha ideológica do que uma linha de entendimento das vantagens, né? Quando a gente convenceu a Receita de usar software livre, não foi porque a Receita achava maravilhoso, é porque a gente avisou a Receita que eles faziam pirataria. Então, quem sabe os argumentos usados a gente não acertou a mão, né? Então, nós vamos num processo evolutivo, é assim que funciona a civilização, né? A gente tem a sensação que está para trás, mas não, a gente está num outro nível. Legal. Desafios. Quais são os desafios que você enxerga hoje e quais são as lideranças que você enxerga hoje no mundo e no Brasil relacionados a esse assunto? Olha, eu acho que existem vários desafios, né, importantes nisso, né? A questão de não permitir que esse processo de conhecimento todo venha a ser fechado e capitaneado por poucas empresas é um desafio, né? Por isso que a gente tem que continuar o processo de discussão de que software livre não é trabalho escravo. As pessoas precisam ganhar, as pessoas têm valores a serem investidos, né? Tem recursos que têm que ser colocados nisso. Pode até um projeto ser um pouco mais caro, né? Ou mais caro, não vamos nem dar essa relativização, mas que é importante, porque é importante se fazer daquela forma, de ter essa segurança. Então, eu acho que são desafios ainda de conhecimento e não permitir que pequenos grupos se apropriem dessa ideia maravilhosa do software livre. Mas permitir, sim, que haja remuneração, que as pessoas ganhem recursos, né, que as pessoas sobrevivam. Não vamos imaginar que, é software livre, então não preciso remunerar quem tá trabalhando nisso. Então, acho que é uma questão importante a gente pensar na estrutura econômica que está em volta de tudo isso, que envolve tudo isso que é o mundo do software livre. Agora, por outro lado, também, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade importante, que é a evolução, o tempo, né? O tempo, ele exige que a gente tenha uma velocidade de atendimento, né? O nosso tempo é menor, vamos dizer assim, né? Então, exige. Então, é claro que se tem desafios, também tem grandes oportunidades para o mundo do software livre. Nós temos que mostrar para as pessoas que é muito mais importante atender essa característica dos tempos atuais, né? E remunerado que a ideia do só ser gratuito e tal. Então, eu vejo muito assim, essa linha divisória nos dias de hoje. Tenho conversado com muitas pessoas, né? Essa pandemia nos tem dado essa oportunidade do teletransporte, né? Então, eu tenho feito reuniões com o pessoal no Nordeste, reuniões com o pessoal no São Paulo, reuniões com o pessoal no Paraná, no Rio Grande do Sul, mesmo sem sair de casa. E o que a gente tem visto é que as pessoas... esses dias eu fiz um grande debate na Universidade lá em Alagoas, e vi que como os professores eles estão entendendo mais essa lógica do conhecimento livre, né? Que eles achavam, não, mas eu recebo os códigos, então não preciso me preocupar, né? Eu não pago pelos códigos. Uma vez eu fui, quando era do governo do Rio Grande do Sul, você ter uma ideia como isso é importante, não é uma crítica aos professores em si, mas é porque não é do dia a dia deles, né? Então, eu fui num seminário em Havana, em Cuba, né? Eu já fui desse que foi mandado para Cuba e fui com muito prazer, né? Iria de novo. Eu fui lá e o pessoal dizia, não,
vocês estão doidos lá no governo do Rio Grande do Sul, né? Nós não pagamos esses produtos que nós estamos usando. Eu disse, não, gente, na nossa sugestão aqui é que vocês tenham independência, vocês pagam se quiserem, né? Vão ter produtos que serão comerciais, né? Que vão continuar sendo comerciais, que não há interesse de massificação, então, ok, são espaços. Eu nunca achei que o mundo seria só de um lado ou só de outro, né? O que eu sempre quis foi ter a oportunidade de escolher, né? E isso o software livre nos alcança, a oportunidade de escolher. Então, eu acredito assim, que nós temos alguns desafios nessa questão econômica e intelectual, nas universidades, né? Mas temos muitas oportunidades porque a velocidade, né, do que a gente está vivendo proporciona isso. E mais um detalhe que eu acho que é importante disso, a mudança do processo econômico também que a gente está vivendo, né? Nós estamos saindo de um processo de capitalismo de produção para um processo de capitalismo financeiro e de vigilância. Então, cada vez mais as pessoas vão querer saber o que esses códigos fazem, né? Esta disputa entre a Cisco e a Huawei, eu sempre brinco dizendo assim, olha, é difícil torcer para alguém, né? Porque eu não gostaria de estar na situação de ter que escolher quem vai me vigiar, né? Eu gostaria de poder dizer, eu não quero ser vigiado. Então, eu acho que hoje essa questão que está no mundo das telecomunicações, do 5G, né, dessas possibilidades do mundo da rede em si, dos grandes equipamentos, que hoje acima de 100 gigas, só esses dois fornecedores no mundo, Cisco e Huawei, que fornecem, e, portanto, a velocidade dos grandes nós, que são em torno hoje só de 17 nós no mundo inteiro, que fazem a gestão de todo o tráfego no mundo, e desses 17 nós temos 13 norte-americanos e 4 chineses. Então, eu gostaria de ter uma opção de a gente estar lidando com outro jeito. Eu acho que o software livre, no mundo do software, nos garante isso, e isso vai ser uma preocupação futura. Então, é mais uma oportunidade. As lideranças. Quem você enxerga hoje como liderança? Isso, tu me perguntou das lideranças. Olha, eu acho que isso é mais uma grande oportunidade que nós estamos vivendo. Nós estamos cada vez dependendo menos de líderes nisso, porque, como vocês disseram no início, todos são importantes, né? Então, é o menino lá que está desenvolvendo e que achou uma solução e que a coisa funcionou e ele vai empurrar, né? Eu preciso cada vez menos dessas figuras que foram importantes, né? Eu levei para Porto Alegre várias vezes o Mad Dog, né? Por que eu levava aquelas pessoas? Por que eu criei o Fizzly? Eu criei o Fizzly por uma razão muito simples. Eu queria, o primeiro Fizzly foi para me proteger. Eu criei o Fizzly para me proteger, porque quando eu lancei a tese dentro do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que nós iríamos apostar no mundo do software livre, as resistências não foram só das empresas privadas, as resistências foram, inclusive, dentro da estrutura do próprio Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, eu criei um evento para dizer o seguinte, gente, tem mais doido, se eu sou doido, e tudo bem, acho que o mundo precisa de doido para ser alterado, né? Aristóteles já dizia isso, né? Que as pessoas sãs, elas não alteram o mundo, né? São os doidos que alteram o mundo. Então tá bem, se eu estou nesse mundo que vocês estão me chamando de doido, vou considerar isso um elogio, mas tem mais doido além de mim. Então, naquela época era muito importante isso. Hoje, essas pessoas são quase que silenciosas na rede. A cada instante está surgindo coisas novas. Eu nunca vou me esquecer que nesse afã da gente divulgar, né, o que estava sendo feito, o que não estava sendo feito, eu fui atrás do Linus Torvalds. Ele estava num evento nos Estados Unidos, lá em São Francisco, chamado Linux World, né? Bom, primeiro, quando eu cheguei na Linux World, o meu primeiro susto foi que o principal stand era da Microsoft, na Linux World em São Francisco, né? Porque eles estavam mostrando como eles tinham capacidade de operar com sistemas também em software livre, né? Então, lá eles já vinham com esse negócio. Isso nós estamos falando lá em 2002, né? Mas aí, quando eu perguntei para o Linus Torvalds se ele podia ir a Porto Alegre, né, se ele podia nos dar a alegria da presença dele, ele me disse uma coisa que para mim ficou muito marcada. Ele disse assim, olha, eu não preciso ir.
porque eu não estou fazendo mais nada, eu já fiz, o importante agora são vocês. Né? Então, façam vocês, que isso é muito legal. Ele estava trabalhando com hardware, com, na verdade, o desenvolvimento de chip nos Estados Unidos, e ele não veio. E disse, ó, façam vocês é que são importantes, vocês é que... Eu acho que cada vez isso é mais verdadeiro. Né? É vocês fazendo os eventos eles são fundamentais, não é por nada que eu criei o Feasly, né? Não é por nada que eu criei o Latinware, né? Porque sempre com a ideia de que no início era de proteção e depois conhecer as pessoas, porque tu sabe que uma das nossas grandes capacidades como ser humano que aumenta a nossa potência em relação a todos os outros animais no planeta é a nossa capacidade de cooperar. Né? Há estudos que mostram que porcos, elefantes têm capacidade cognitiva, se não igual, talvez em alguns casos até superior à nossa. Mas nenhum deles tem capacidade de cooperação. E mais do que isso, de cooperação ao desconhecido. Ou seja, eu consigo cooperar com quem nem eu conheço. E isso nenhum outro animal no planeta consegue fazer. Né? Os animais que a gente acha que cooperam muito, como abelhas, formigas, eles cooperam no seu formigueiro, na sua colmeia. Eles não conseguem criar um processo de cooperação que foge a isso, a abelha que elas não conhecem, que não faz parte daquele grupo. Nós temos essa capacidade disso, né? E é isso que faz nós sermos diferentes, e acho que é isso que faz o software livre ser diferente, né? É a capacidade de cooperar sem a gente conhecer as pessoas. Portanto, cada um é fundamental, cada um é liderança nesse movimento do software livre no mundo. Né? Pessoas que hoje estão dentro de empresas, mas que vão sair dessas empresas, vão abrir as suas empresas, são startups e assim por diante. São pessoas que fazem atividades e eventos como vocês fazem, que trazem as pessoas, reúnem. Né? Eu conheci bastante coisa dentro do evento de vocês. Né? Eu sempre fui um daqueles que defendeu que a gente tem que ir em todos os eventos, mesmo de software proprietário, porque a gente vai aprender alguma coisa. Então, aquilo que eu não sei, eu aprendo escutando os outros. Né? Então, eu acho que nós estamos com uma pulverização de grandes lideranças que são indivíduos hoje, muitas vezes até anônimos. Legal. Mazoni, software livre, uma história de resistência. É o seu livro, foi lançado em 2016, é isso? Isso, 2016. E, bom, você que está escutando aqui a nossa entrevista, você acessa aqui embaixo, no descritivo aqui da entrevista, que você vai poder fazer download do livro do Mazoni. Mas, enfim, sem dar muito spoiler, conta um pouco sobre o seu livro. Eu li bastante coisa do seu livro, eu percebo que tudo que você fala está ali também, de certa forma, né? E, enfim, dá um resumo aí para as pessoas entenderem e motivarem as pessoas. Eu acho que todo mundo tem que ler o livro do Mazoni. Conta a história do software livre no Brasil, né, passando pela trajetória dele mesmo. A ideia do livro foi uma ideia bastante simples, né? Foi um momento que eu saio do governo federal, que eu resolvo ter um projeto para municípios, né? Então ele termina muito falando disso, e algumas experiências minhas como gestor, né? Porque, na verdade, o gestor é aquele que executa através dos outros, né? E se tu não tiver esta humildade de entender isso, que tu executa através dos outros, e que os outros podem fazer muito melhor do que tu faria. Né? Então, se algum funcionário teu não faz o que tu mandou, pode ser que ele tenha feito coisa muito melhor do que o que tu mandou. Mas, evidentemente, que o livro teve uma necessidade minha, que foi de agradecer as pessoas. Né? Eu recebi alguns convites, assim, vamos chamar assim, para que o livro fosse um pouco mais agressivo, que eu contasse um pouco das histórias de pessoas que boicotaram, de pessoas que tentaram impedir as soluções, né? Mas não era isso que eu queria, porque eu acho que não é esse o momento que a gente está vivendo, e não era o momento, com certeza, que eu estava vivendo naquele instante. Então, eu queria
mostrar que ninguém faz nada sozinho, que se a gente fez algumas coisas, se eu tive essa oportunidade, se eu tive a sorte de estar na frente dessas organizações, né, eu só consegui que as coisas acontecessem porque muitas pessoas geniais trabalharam comigo, estiveram junto comigo, né. Tem uma questão que eu gosto muito, que é o exemplo do nosso correio lá, que a gente fez no Rio Grande do Sul, que era o Direto, e que a gente adorava aquela solução, era feita em Java, a gente achava então que aquilo era muito legal. Eu levei para o Paraná, quando eu fui para o Paraná, já tínhamos 10 mil usuários no Correio no Paraná, quando a gente recebe a notícia que a direção anterior, posterior a mim, estava fechando aquela versão. Eu tinha só registrado 2 versões anteriores, não tinha me dado conta disso. Então, para que aquela versão que eu tinha fosse novamente livre, eu teria que voltar à versão que eu tinha colocado como licença LGPL e refazer de novo. E aí eu chamei os técnicos e disse isso para eles saíram, não me disseram muita coisa. No dia seguinte eles voltaram e disseram, olha, não é nada disso, nós não vamos fazer nada disso, nós vamos pegar a comunidade lá do eGrouper, em PHP, do Expresso, e nós vamos fazer isso. Eu disse, não, mas para quê? Quanto tempo vocês vão levar? Não, nós vamos levar o mesmo tempo que nós ia arrumando o outro. Eu disse, mas e daí? Nós vamos levar o mesmo tempo, vamos incentivar o Direto. Mas não, esse tem comunidade já internacional. Depois tu sai daqui e nós vamos ter que estar fazendo outro e outro. Então, esse tem comunidade, não depende mais do Amazônia querer que isso aconteça. Então, a ideia do livro foi muito essa, assim, de vamos valorizar essas pessoas, né? Então, por isso que cada capítulo tem nome de pessoas que foram importantes, que foram legais, que me ajudaram a tocar os diferentes projetos, algumas situações pitorescas, claro, mas a ideia foi elogiar as pessoas, né? Fazer um agradecimento a essas pessoas que permitiram que eu tivesse uma história de muitos anos, né, na gestão pública, como gestor, como presidente dessas empresas, mas sempre realizando coisas, né? Sempre curtindo, sempre podendo estar conversando com os técnicos, né? Nós, no Paraná, a gente criou um circuito de software livre, então eu andava com os técnicos de ônibus nos finais de semana, fazendo palestra nas universidades, e ali eles me diziam coisas, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. O CERPA, a gente tinha os diferentes círculos também de software livre pelas regionais, e eu fazia um encontro por ano com esses círculos para que eles me dissessem, então, a nuvem foi decidida assim, né, foi decidido com o pessoal de Curitiba, o projeto SDN foi decidido com o pessoal do Pará, então, era eles trazendo, né, eu sendo só um grande articulador disso. E a ideia do livro é essa, é mostrar como, sendo um grande articulador, a gente consegue criar uma história legal aí, junto com muita gente boa. Muito bom, muito bom. Mazoni, e a Conatus? Você agora está tocando a Conatus. Fala para a gente aí sobre a Conatus. A Conatus é uma consultoria, né? Porque essa minha experiência quando eu saí do governo federal, eu fui trabalhar na prefeitura de Rio Grande, era bem isso que eu queria fazer mesmo, né? De trabalhar com o município, dar um tempo nessas esferas. Foram 8 anos de governo estadual, 9 anos de governo federal. Então, vamos ajudar aqueles que estão mais na ponta do processo. O abismo tecnológico é muito grande entre o governo federal e os estados, e eu sempre brinquei muito dizendo disso. Olha, eu fui sempre um privilegiado, peguei grandes empresas como a Prosempa, como a Procergs, como a Celepar, empresas de grande qualidade, mas às vezes a gente vai ver a realidade de um município menor, né, e ver que eles não têm essa experiência. Então, quando eu pego lá no município de Rio Grande um contrato, que é chamado PIMAT, que é um programa de modernização da administração tributária, e que vê que o município vai gastar uma quantidade razoável de recursos, mas que a experiência final não tem uma perspectiva muito boa, porque é muita fragmentação, é compra de produtinho aqui, compra de produtinho lá, e tu tem a oportunidade de organizar isso, de ajeitar isso, né? E de incluir projetos, todos eles com software livre, que possam
possam dar essa melhoria, compra de infraestrutura, vai além da administração tributária, vai para gestão de saúde, gestão da educação, tal. Isso também é encantador, né? Então, a oportunidade que tu tem, usando o conhecimento que tu acumulou nessas experiências todas, poder trabalhar para esse mundo, que é um mundo mais carente do conhecimento tecnológico, essa foi a ideia e esse é o projeto da Conatus, né? Esse é a página da Conatus. E talvez tu me pergunte por que esse nome tão complicado ou tão complexo, eu como seria... Na verdade, eu só tinha te perguntado isso só, viu? O que é Conatus? Não, é lógico. Bom, pode falar, claro. Porque assim, da onde vem a esse minha... nome? Você sabe que por muitos anos, o meu hobby, né, foi filosofia, né? E nos últimos anos ele foi além de hobby, né? Eu fiz pós-graduação em filosofia, me interessei muito pelo mundo da filosofia. E na filosofia, a gente costuma dizer, os estudiosos costumam dizer, que todos os filósofos, ou os repetidores, como é o meu caso, não sou um filósofo, né? Eu repito coisas que eu aprendo com esses filósofos, eles têm duas grandes bases filosóficas, né? A sua, que é uma construção que tu vai construindo, e de um cara chamado Spinoza, né? Spinoza viveu no século XVII e o Spinoza ele criou um negócio chamado dinâmica dos afetos. E ele diz que a gente tem basicamente dois afetos, né? Coisas que nos afetam de forma a nos alegrar ou coisas que nos afetam de forma a nos entristecer. Se alegra, conforme a intensidade da alegria, isso pode se chamar de um monte de coisa. Se alegra muito é amor, né? Se a gente se entristece, bom, aí pode ser várias coisas, pode até chegar à depressão. Quando eu me entristeço com alguma coisa que eu mesmo fiz, né, a gente também chama isso de frustração. Então, mas tudo está baseado nesses dois. Colocar esse nível num patamar positivo, ele chama isso de conatos, é a energia do viver, é a energia que me faz viver, né? Então, quanto mais conatos eu tenho, né, mais capacidade, inclusive, de enfrentar as tristezas, porque é uma senoide, tem coisas que me alegram, tem coisas que me entristecem, mas eu tenho que estar sempre num nível de, vamos chamar assim, de tesão pela vida, né, que me permita querer ter uma vida feliz, querer continuar vivendo, né, e ter uma vida feliz no momento, né, agora, né, e não daqui na sexta-feira, né, não no final do mês, no final do ano, porque na sexta-feira eu já perdi a quarta, eu já perdi a quinta, no final do mês eu já perdi o mês inteiro, no final do ano eu perdi o ano. Então, a alegria ela tem que acontecer agora, né? Então, essa é a ideia do Conatus. Conatus é energia de vida, força de viver, né? Aquilo que me alegra, aquilo que me impulsiona e que me permite não só aproveitar a alegria, mas suportar com bastante razoabilidade as coisas que me entristecem, que vão acontecer, né? Que vão acontecer. Quando a gente está falando aqui e vamos supor cai a internet, é claro que nós vamos ficar tristes que caiu a internet, né? Então, é uma coisa. Existe duas possibilidades de tu te entristecer com coisas que tu faz ou coisas que tu nem controla, coisas que acontecem na vida, né? Então, essa é a ideia do Conatus. Foi por isso, daí que surgiu o nome Conatus. Brilhante, brilhante. O cara não para de dar aula pra gente, Galvão. E a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria de saber, Mazzoni, o que é que você está lendo? O que é que você está estudando? Olha, como sabe, essa minha formação bastante eclética, eu acabo lendo assim sempre várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu gosto de ler muitas questões de história, né? Então, já li muita coisa de história. Nesse momento, eu li, claro, evidentemente, muita filosofia, né? Nesse momento, eu estou lendo 3 livros que eu acho que são importantes para essa fase que eu estou vivendo, né? Que, na verdade, é um pouco mais que 3, porque um deles é uma trilogia, né? Eu estou terminando o 3º livro, né? Que é desse filósofo Harari, né? Que é um judeu
que ele escreve 21 lições para o século XXI, que ele está tratando dessa questão do processo evolutivo, nós como seres humanos, então por isso que ele começa com Homo sapiens, depois ele vem Homo Deus e 21 lições para o século XXI, onde ele nos faz pensar qual é essa evolução que nós queremos. Ele trata da questão dos algoritmos, ele trata da questão da inteligência artificial, da biotecnologia. Então, ele é um liberal, né? Mas ele é uma pessoa assim que ele não é um apaixonado por todas as teses humanitárias, né, liberais. Ele sabe fazer reflexões e críticas importantes para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, o Harari é um dos que eu estou lendo hoje. Tem um outro conjuntinho de livros que eu li em função até mesmo dessa ideia dos governos abertos, né, das gestões abertas. Eu estive o ano passado em Portugal com o pessoal do Boaventura Santos. Então ele escreve muito sobre isso, a ideia de valorizar as epistemologias do Sul, que eles chamam, né? Então o conhecimento natural, o conhecimento dos nossos índios, conhecimento da nossa comunidade negra, conhecimento né, nos quilombos e assim por diante, mas o conhecimento local, né, diferente do que a gente sempre costuma replicar aqui, só o que se discute o norte do planeta, e nós ficamos meros replicadores, né? Eu vou te dar um exemplo disso no mundo do meio ambiente, que eu acho que é muito interessante. Nós somos o segundo país de maior produção mundial de forma natural, não é plantado, mas o segundo país em produção natural de bambu. E nós hoje temos na nossa cadeia produtiva de bambu em torno de 6 mil pessoas. A China é o primeiro, e eles têm na cadeia produtiva deles 60 milhões de pessoas na cadeia produtiva do bambu. Eles estão fazendo trem-bala de bambu. Então, quando a gente pensa bambu, parece que a gente só quer fazer flauta, né? Mas não, eles estão fazendo trem-bala de bambu, eles fazem construções, eles substituem o aço nas construções civis, né? Eles fazem imóveis, e aí eles fazem casas, né? Empreendimentos e tal com o bambu. O bambu não é uma árvore, o bambu é uma grama. Então, o bambu recupera solo, ele filtra solo, e tu pode colher ele durante 100 anos, que tu não está tirando uma floresta do ar. Bom, isso é um conhecimento que a gente tem local, que os nossos índios têm local, né? E que a gente não aproveita. Então, esse conhecimento é uma coisa que eu tô lendo bastante também. E nos últimos meses eu quis, porque como todo estudo de filosofia que eu fiz sempre é uma filosofia muito baseada, né, no Ocidente, eu estou nesse momento também lendo bastante sobre a filosofia oriental, né, porque tem aí uma origem. O Spinoza, como eu disse a vocês, que é o filósofo que eu gosto, ele tem uma questão, inclusive, com a espiritualidade, que eu gosto muito. Ele não defende Deus transcendentes, ele defende Deus imanentes, coisa que é da cultura dos nossos índios, inclusive, e que o Deus está em tudo, né? Mas que também não vai ter ninguém para te ajudar ou para te julgar, porque está junto contigo, fazendo as merdas que tu faz, né? Então, se responsabiliza pela tua vida. Mas a filosofia oriental, que tem origem há mais de 5 mil anos, ela também ela passa do transcendente pro imanente, e tem discussões que nós no mundo da informática eles usavam essa expressão há 5 mil anos atrás, que são os avatares, né? Como é que esses seres eles vêm para conversar com a gente aqui no nosso dia a dia. Então tô lendo esses aí nesse momento. Essa aí é a minha linha de leitura. Excelente, excelente. Depois eu vou pedir para você me passar direitinho, que eu vou pôr aqui também como dica de leitura. Deixar aqui também, né, para as pessoas que se interessarem, né? Eu tenho certeza que a gente conseguiu falar de todos os assuntos aí que a gente tinha programado durante esse tempo, mas
a gente teria mais assuntos para falar, mas não dá para falar por causa do tempo. Então, eu gostaria de deixar aberto para você as suas considerações finais, alguma pergunta que a gente não te fez, que você falou assim, poxa, hoje eu vou ser entrevistado lá por aqueles loucos lá, o Galvão e o Anderson da Confloss, e eu vou falar aquilo. Aí a gente vai e não pergunta. Tem alguma coisa que você quer falar que a gente não te perguntou? Manda ver. Não, eu acho, eu quero só... Porque a gente fez um debate que eu achei muito legal na Confloss, num daqueles nossos happy hours, né? A gente fez um debate que eu achei legal, e também depois no encerramento a gente conversou um pouco sobre isso, e acho que como tinha muitas opiniões diferentes, o que é muito bom, né? Porque quando todo mundo pensa igual, a gente não tem processo evolutivo, né? Mas talvez a gente não tenha fechado um pouco, que é o software livre, ele é uma posição ideológica de esquerda, né? Eu que defendi naquele debate, por mais que possa parecer estranho, eu quero dizer que não é essa a visão que eu tenho, é uma visão humanitária, né? De projeto humanitário. O projeto humanitário, ele se caracteriza pelo fato de deixar, ele surge a partir do final do século XIX, ele surge com a ideia de que, bom, agora nós, seres humanos, somos os seres que vão administrar esse planeta. Então, nós precisamos ter regras de como é que a gente gere isso. Pessoas um pouco anteriores, no século XVIII, tiveram ideias muito boas e são considerados no mundo de hoje liberais, como Rousseau, por exemplo, né? Rousseau ele foi expulso da Igreja Católica porque ele dizia que nós nascemos bons, né? E é um liberal, é o pai do liberalismo, pai da Revolução Francesa. Na verdade, na época, ele estava lutando contra o imperialismo, o feudalismo, tudo isso. Então, e por outro lado, mesmo na mesma linha dele, existia Hobbes que dizia, não, nós somos nosso próprio demônio, né? Somos os que destroem uns aos outros, precisamos de Estado para controlar nossa fúria. Eu vou dizer exatamente ao contrário. Veja, então, dentro do mesmo pensamento, tinham duas posições diferenciadas, e uma delas que eu acho extremamente louvável, dentro do contexto, dentro da contextualização que existia na época. Então, eu acho que essa questão do mundo software livre é uma visão que a gente tem, né, de sociedade, uma visão assim, ó, isso é melhor para todos nós, é melhor para a maioria das pessoas, portanto, vale a pena nós apostar nisso. Não é necessariamente uma visão, se eu quero uma sociedade mais para o mundo liberal ou mais para o mundo socialista, né? É uma visão de seres humanos com seres humanos, né? Então nós vamos ter pessoas brilhantes que são liberais e que defendem software livre, nós vamos ter pessoas de esquerda que infelizmente não têm a mesma posição de defesa. Então eu acho que é um espaço a ser conquistado, é um espaço a ser demonstrado. É natural que a gente tenha alguns pensamentos que tenham uma facilidade maior de entender a generosidade, tem a facilidade maior de entender o quanto cada um é importante, mas não é uma exclusividade, né? Não é uma exclusividade. Então, era só isso que eu queria retomar do nosso papo que a gente teve, que eu acho que foi sensacional, né? Aprendi muito com os nossos amigos que debateram com a gente, tanto no nosso happy hour quanto no encerramento, né? Mas eu acho que é um processo mais complexo de fazer definição. Não que seja mais difícil, mas mais complexo de se fazer definições, porque nós temos que acreditar nas pessoas, e tem pessoas boas em todas as posições políticas, né? E é por isso que nós vamos evoluindo como civilização. Esse é o processo civilizatório. Vamos aprendendo um com os outros. Sem dúvida nenhuma, Rousseau, né, ensinou Marx, Marx ensinou o John Rawls, que é o pai da social-democracia norte-americana, do Partido Democrata, e assim a gente vai aprendendo um com os outros, pegando aquilo que foi extraído de melhor e tal, e vamos evoluindo como sociedade. Então era isso, e quero, claro, agradecer muito aí a generosidade de vocês, né, de conversar comigo aqui, de me dar esse espaço, né? Eu acho que a gente aprende muito mais quando tem a oportunidade do diálogo, né, do que ensina. Então, quero agradecer muito aí essa oportunidade de vocês.
Imagina, a gente que agradece, a gente que agradece. Aqui no descritivo deste vídeo, você vai encontrar os links da palestra que o Mazzoni deu na Confloss, software livre, como construir uma cidade inteligente com software livre. Você vai encontrar também o link para download do livro do Mazzoni, Software Livre, uma história de resistência. E você vai encontrar também o site da empresa do Mazzoni, Conatus. Lá você pode ter contato direto com o Mazzoni, né? E é isso, a gente adorou o seu bate-papo, o nosso bate-papo, a gente adorou o nosso bate-papo. Galvão, você tem alguma consideração final para fazer? Não, só eu realmente queria deixar o nosso muito obrigado aqui, Mazzoni. É sempre um prazer muito grande ter você falando, e a gente sempre aprende coisas novas ouvindo você, e é sempre... tudo isso é sempre colocado de uma maneira tão interessante e ao mesmo tempo tão suave, que é realmente um prazer poder contar com você. Então, muito obrigado mesmo pelo seu tempo aí, por ter conversado aqui com a gente. E é isso. Mas olha, brigadão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado.